Muito bem, pessoal, nós estamos falando sobre apuração da responsabilidade administrativa do servidor faltoso, né, de apuração das infrações cometidas para fins de aplicação de sanções. Nós estamos falando aqui da materialização do quê? Do poder disciplinar da administração pública. E a Lei 8.112 ela regulamenta os instrumentos que deve seguir a administração para exercer o seu poder disciplinar. Agora, a gente já falou sobre a sindicância, mas agora aqui, pessoal, a chapa esquentou. Tá? A chapa esquentou porque é algo mais grave ainda. Nós não estamos falando de meras advertências ou de suspensões curtas, não. Aqui é suspensão mais longa, é demissão, enfim, são as demais penalidades. Aí sim tem lugar o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. O que a gente precisa saber sobre o PAD para fins de prova? Tá? A Lei 8.112, ela traz uma definição da própria lei para o PAD. Vale a pena a gente ler juntos, a gente conhecer. E é importante que a gente conheça quem são estou chamando aqui de atores, né? Quem são aqueles servidores públicos, aqueles órgãos que atuam, que conduzem ali o PAD. Tá bem? Então, olha só, vem aqui comigo na tela. Segundo o artigo 148 da Lei 8.112, o PAD é destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou, de modo mais amplo, que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Né? Tranquilo ali, só para a gente, vez ou outra, isso aqui cai em provas. O PAD ele envolve basicamente três atores. Ele envolve a chamada autoridade competente, ele envolve a comissão que vai processar o PAD, a comissão disciplinar, e envolve ali o próprio servidor acusado, né, que o servidor, vamos dizer assim, aquele que praticou a falta funcional. Muito bem, Daudi, quem faz o quê? A gente vai detalhar isso mais adiante, tá? Mas a autoridade competente, basicamente, ela tem dois papéis. Tá? Sua primeira atribuição é designar a comissão. Então, é a autoridade que internamente ali o órgão define como sendo competente para esse assunto aqui, para tratar aqui de apuração de infrações funcionais. A gente pega lá o regimento do órgão, a gente pega ali as normas internas do órgão, e estas normas vão dizer, olha, é o chefe da área de pessoal, ora, é o fulano de tal, é a autoridade competente para fins da Lei 8.112. Bem? Então, ela tem esses dois papéis. Primeiramente, ela publica a portaria designando uma comissão para conduzir o PAD, tá? E o PAD funciona dessa maneira, né? Essa autoridade designa, ela delega a uma comissão todo esse processamento, toda a condução do PAD. A comissão, pessoal, essa comissão disciplinar, que ela é composta por, em regra, 3 servidores estáveis, ela vai trabalhar ali, ela vai produzir provas, ela vai ler, né? Ela vai realmente se inteirar de tudo que aconteceu. Ao final, a comissão vai produzir um relatório. Legal? A comissão não aplica sanção no servidor. A comissão se limita a estudar o caso e produzir um relatório. Tá? Concluindo se aquele camarada ele é ou não culpado e já até recomendando, propondo ali uma sanção, se for o caso. Legal? E o que acontece? Esse relatório da comissão ele é entregue para a autoridade competente. Tá? Então, a segunda atribuição dela é decidir quanto à aplicação ou não da sanção. Tá legal? Então, dois papéis aí chaves, né? Designar a comissão e decidir qual sanção, se sanção será aplicada. A comissão de servidores, em regra, 3 servidores estáveis, ela conduz o PAD. Tá? Ela conduz o PAD, ela trabalha intensamente ali durante algum determinado período, tá? Ela reúne todas as provas, ela relata ali para a autoridade competente tudo o que aconteceu, tá? E ao final ela encerra os trabalhos com a conclusão do relatório. E também nós temos lá o servidor acusado. Né? Ele pode, inclusive, constituir um procurador
defendê-lo, né, para acompanhar ali as etapas de produção de provas. Então, estes são os três principais atores de um PAD. Muito bem, o que mais que a gente precisa saber? Atualmente, nós temos duas modalidades de PAD. A gente havia até adiantado anteriormente, nós temos o PAD comum, né, que é o PAD sob rito ordinário, e nós temos o PAD, né, compresso, o PAD acelerado, o PAD sob rito sumário. Legal? Quando é que eu aplico cada um deles, Daldi? Olha só, o PAD sob rito sumário, ele terá lugar em três situações que a gente já chamou lá atrás de situações mais objetivas, mais preto no branco, né, em que eu não preciso me aprofundar tanto na investigação para que eu conclua se houve ou não infração à norma administrativa. Tá? Então, o que vai acontecer? Rito sumário, ele é cabível no caso de acumulação de cargos, abandono de cargo ou inassiduidade habitual. Bacana? Muito bem. Então, apenas nesses três casos que cabe o PAD sob rito sumário. Né? O servidor poderá, inclusive, receber uma demissão a partir do rito sumário. Legal? Então, olha só. Olha só uma observação, né, para que um bizu para você não confundir isso aqui. Quando a gente diferencia sindicância de PAD, o que distingue esses dois instrumentos é a sanção que eu aplico. Tá? Advertência, suspensão de até 30, demais penalidades aqui no PAD. Agora, quando eu vou diferenciar sumário do ordinário, aí eu posso aplicar demissão em ambos os casos. Tá? O que vai diferenciar aqui é o nível de prova, né? É a natureza ali da infração. Tá bem? Então, infrações mais diretas, mais facilmente constatáveis, rito sumário, demais hipóteses, rito ordinário. Bacana? Muito bem. Agora, a gente vai começar aqui o nosso estudo a partir do PAD sob rito ordinário. Tá? Na sequência, a gente traz aqui alguns apontamentos sobre o rito sumário, mas a ideia é a gente focar aqui primeiramente no rito ordinário. E olha só, pessoal, o PAD sob rito ordinário, ele tem estas três etapas aqui. Legal? Ele tem estas três etapas: a instauração, o inquérito e a sua fase final, que é o julgamento. Instauração do PAD, a gente já viu, aquela autoridade competente designa a comissão para conduzir o PAD. Legal? Uma vez instaurado, uma vez designada a comissão, né, e o processo do PAD realmente tendo sido instaurado, terá lugar a fase de inquérito. E, pessoal, não tenham dúvidas, a fase de inquérito é a principal. Tá? É aqui onde tudo vai acontecer, é aqui dentro da fase de inquérito. Tá? Então, produção de provas, chama o investigado para depor, chama a testemunha, faz perícia, analisa documento, escreve relatório, produz defesa. Então, tudo acontece, tá, aqui dentro da fase do inquérito. A fase de inquérito, ela se encerra com a produção do relatório. Tá? E aí a comissão elabora o relatório e entrega aquele documento, né, um relato de fatos, de provas, enfim, de defesa, recomendação, conclusão, entrega isso para a autoridade competente para ela julgar. Bacana? Dentro da fase de inquérito, nós temos lá a instrução. Né? Esse termo instrução normalmente está ligado à produção de provas. Tá? A produção de provas. Defesa, né, que é quando o investigado é chamado a se defender, exercer contraditório ampla defesa, e ao final, etapa de relatório que a gente já comentou. Muito bem. O PAD sob rito ordinário, ele tem um prazo previsto na lei, que é de 60 dias, tá bem? 60 dias prorrogáveis por mais 60. Esse é o prazo de que dispõe a comissão para concluir um PAD. Tá bem? 60 dias prorrogáveis por mais 60. A lei diz ainda, pessoal, que a autoridade competente ela terá o prazo de 20 dias para julgar o PAD. Tá? Ou seja, 20 dias aqui para esse julgamento. Então, se a gente pensar aqui em todas essas etapas do PAD, a gente já chegaria naquele prazo máximo que é mencionado na jurisprudência, 140 dias. Legal? 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e os 20 dias lá para a autoridade competente bater o martelo e decidir, né, qual a sanção, se sanção será aplicada neste caso.
Legal? A gente vai encerrar esse bloco aqui e no próximo bloco nós vamos fazer o seguinte, a gente vai mergulhar em cada uma dessas etapas do PAD para a gente saber o que acontece, as principais regras da legislação, da jurisprudência, né, considerando aquilo que tem sido cobrado em provas.